Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aqui da série, né, semanal aqui na Exame. Para quem não me conhece, eu sou o Otto Sparenberg, analista técnico do BTG Pactual Digital. Vou comentar com vocês hoje o movimento do índice Ibovespa essa semana, né, de Petrobras, Vale, os principais setores, destaque positivo e negativo também, beleza? Bom, vamos lá? O Ibov já está na tela aqui para acompanhar com vocês. A gente teve aí uma semana bem complicada, né, do nosso índice Ibovespa, uma queda aí de 2,26 do índice, volta para fechar abaixo aí dos 114 mil pontos, patamar que não vinha desde março, né, de 2021. Semaninha aí bem complicada, dando sequência, né, ao último movimento. Com isso a gente já tem uma queda de mais de 6%. A gente atingiu um alvo projetado lá de cima, um alvo que a gente já vinha com vocês, né, colocando, que era este alvo aqui projetado, né, para baixo. Ele foi atingido, né, 113.161 pontos. Essa semana a gente teve um pregão a menos, né, a gente teve segunda-feira um pregão onde foi feriado nos Estados Unidos, por isso um volume bem mais reduzido. A gente teve terça-feira feriado e quarta-feira um pregão bem complicado, né, que acabou aí tendo uma fortíssima queda do nosso índice Bovespa. Já na quinta-feira, um pregão de recuperação, né, por volta ali de 3, 4 horas da tarde. A gente teve até a própria, né, carta oficial aí do governo, né, Bolsonaro, enfim, pedindo desculpas pelas falas e tudo mais. O mercado viu isso como muito positivo e puxou para uma recuperação muito forte, né? O mercado naquele momento estava caindo mais ou menos 1%, né, ou 0,5%, se não estou enganado, e depois teve uma pancada aí bem expressiva, né? A gente já rondava aqui esta região aqui do 113, 112 quase, né? E aí teve uma pancada bem expressiva aí do mercado, puxou praticamente, ó, vamos lá, 4 mil pontos, né? Uma semana aí bem volátil para a bolsa, para quem acompanhou de perto aí, viu que foi uma volatilidade, né, bem atípica do que a gente está acostumado aí no curtíssimo período. Bom, o dia de hoje foi um dia mais complicado, e Ibov fecha na mínima também, amanheceu até relativamente caminhando para um positivo, né, chegou a trabalhar no positivo, chegou a brigar próximo dos 117 mil pontos, mas não foi o suficiente, tá bom? Um movimento realmente pesado e fecha na mínima com uma forte queda, a gente segue acompanhando. Vai lembrar que no semanal a gente ainda tem uma retração, né, se a gente pega aqui até ajustar o layout desta última penada, além de ser o alvo de FIBO desse aqui projetado, esse 112.950 era uma região de retração que a gente já vinha colocando para a gente aqui há um bom tempo. O mercado acabou vindo, né? Vindo testar essa região bem complicada. Bom, no mensal, se a gente coloca aqui para acompanhar, o índice Ibovespa está caminhando para o teste, né, a próxima faixa, né, de suporte que a gente tem, né, eu não sei se ele vai buscar lá, mas sim a próxima faixa que a gente tem que ficar atento é essa região dos 110 mil pontos, tá? Aqui é a média de 21 no gráfico mensal, uma média que foi testada aqui no passado e depois a gente teve uma recuperação, né? Dificilmente a gente tem aí, né, períodos que passa, né, operar abaixo disso. Teve um teste dessa região aqui em 2018 também, que foi quando teve a greve dos caminhoneiros, pernada forte, tá? Teve um teste aqui também praticamente aqui em outubro de 2020, depois uma penada bem expressiva. Vamos ver se a gente vem para testar, faz um fundo por aqui e depois retoma um novo movimento. Mas por enquanto, situação tanto quanto complicada aí para o índice. No curtíssimo e curto prazo, a tendência segue de baixa. No semanal, as médias viraram, tá, amigos? A gente teve o cruzamento das médias, isso não é um sinal nem um pouco positivo, ainda mais que perdeu a região da mínima anterior. Se a gente continua com as projeções, a gente pode ter um alvo até bem maior aí do que esse que a gente já vinha trabalhando com vocês. Se o Otávio continua as projeções aqui para baixo, ó, colocando, a gente tem aí, ó, 110.530, que é essa região acaba coincidindo com a faixa do mensal, tá bom? Região da média de 21 ali para colocar no radar. E para cima, se a gente conseguir retomar pelo menos aí os 107 mil pontos, anular essa forte barra de queda, já seria um ponto bem positivo para o nosso índice, para quem sabe a gente conseguir engatar uma possível, né, um possível teste dos 120 mil pontos. E os 120 mil pontos que vai ser o divisor de águas ali do nosso índice Bovespa. Beleza? Bom, vamos lá para fora. Dow Jones não fechou bacana, pessoal, fechou feia a semana, fecha praticamente na mínima, caindo 2,13 o índice americano, uma semaninha aí bem complicada lá, como eu comentei, foi feriado na segunda-feira. Mas depois aí, né, teve todos os dias aí de queda, meus amigos. A gente teve queda na terça, queda na quarta, queda na quinta e queda na sexta-feira, né? O pregão de hoje aí caindo 0,77. Não fechou muito bem no diário, tá? O Dow Jones fecha numa movimentação bem complicada. Eu já vi muita coisa lá fora, tá? Isso aí pode ter sido anulado, pode ser anulado, né? Eu já vi o mercado fechar feio, fez pivô de baixo aqui sim, e na semana seguinte anular tudo como se nada tivesse acontecido, tá? Lá tem força para isso. Então a gente segue aqui, ó. Esse aqui foi um exemplo disso, né? Olha aqui.
movimento assim, aqui outro exemplo assim, aqui praticamente a mesma coisa, então, né, lá pode acontecer isso, semana que vem tem uma puxada aqui bem expressiva pro mercado, tá? Lembrando que no Dow Jones a gente perde essa linha de tendência aqui de curto período de tempo, lá a gente teve esse movimento aqui que foi, né, testado e foi perdido, movimento de pivô de baixa foi desenhado, se a gente coloca um IFR aqui, aquele índice de força relativa, lembra que a gente vinha acompanhando? Então, ele já vinha com uma divergência, né, de baixa, enquanto a gente trabalhava aqui, ó, com topos ascendentes, o indicador já mostrava essa divergência. Ela realmente foi perdida essa região, e o indicador fez também um pivô, né, já tinha, né, acionado esse pivô, tá bom? Ponto importante para a gente colocar para o mercado americano seria 34.450 pontos e 34.170 pontos. Se a gente pega a projeção desse pivô para baixo, se preparem que tem espaço, hein, meus amigos, tá bom? A gente tem, né, esse movimento projetado para baixo, seria aí 34.100 pontos como um alvo do pivô de baixo. Então a gente trabalha com, né, visto que perdemos essa grande linha de tendência de alta, trabalhamos com a retração dessa pernada de alta e também trabalhamos com o movimento com a projeção deste pivô de baixo, beleza? Bom, esse é o resumo aí do Dow Jones, tá bom? Olhando pelo mensal Dow Jones, acho que, né, trabalha aí, né, depois de uma sequência forte de altas, trabalha para uma possível correção, tá bom? Vamos seguir acompanhando isso aí. Vamos aproveitar e falar do BR20, né? Faz um tempo que a gente não fala, BR20 para quem não acompanha é como se fosse o WZ, né? Então a gente vem com ele no radar, as 20 ADRs, né, negociadas lá fora. E a gente tem um índice disso, né? Então, o mercado perde também a CLTA, trabalha numa possível formação de pivô de baixa, fechou em cima da média de 50 no semanal e o BR20 encerra a semana caindo 3,99, tá? Lembrando que a gente teve esse forte movimento aqui de projeção de pivô, ficamos praticamente num alvo e agora se perder a região abre correções, né? Abre retrações na real, né? Dentro dessa última pernadona de alta que a gente apresentou lá de 2020 até meados aqui, né, iniciozinho de junho, beleza? Bom, vamos para o que interessa, vamos falar também das ações aí, né, já eu sei que muita gente tem Petro na carteira, quer saber de Petro que a gente, né, alertava naquelas semanas para trás aí que este movimento estava complicado, tá, o volume estava bem complicado para esse possível rompimento, e Petro quando falhou nesse rompimento aqui, veio para buscar essa faixa de suporte, testou uma região importantíssima de suporte, sustentou na média de 200, deixou um candlezinho de fundo que a gente segue acompanhando, o candle de fundo para quem não está acompanhando, este aqui, tá? Em cima dessa faixa de suporte, com um volume bem expressivo no candle deixado. Hoje tentou confirmar, não teve sucesso, vamos acompanhar a cena dos próximos capítulos, ver se ele consegue retomar para cima das médias e até mesmo voltar a trabalhar próximo daquele, né, R$28, daquela região zona lá para cima dos R$29. Um ponto importante que a gente até coloca aqui em Petro, que é bem bacana da gente acompanhar, que a gente tinha uma divergência, a gente, né, uma divergência no OBV. Para quem não conhece o OBV, nada mais é do que um indicador com base em volume. Nos dias positivos, ele soma volume, né, ele vai somando dentro desse indicador e vai formando essa linha aí que está na tela para você. E no dia negativo, ele diminui, tá bom? Então é um indicador com base, onde a gente consegue, né, com base no volume, a gente consegue identificar se pelo volume a gente já teve um possível rompimento de uma região, ou se tem uma certa divergência, ou se aquele movimento está um movimento pelo preço parece, né, fascinante, mas pelo volume ali a gente olha, não está bem assim. Foi o que aconteceu com a Petro, né? A gente tinha aqui preços, né, ascendentes, estava caminhando sim, né, para o rompimento, fechou na máxima semana e tudo mais. Só que olha o OBV, né? A gente tinha uma divergência dentro desse movimento. Confesso que só fui olhar depois, né, e acabou que realmente confirmou esse movimento e foi buscar a zona do suporte. Por enquanto, Petro segue para mim isso aqui seria um grande caixote dentro daquele grande, gigantesco, né, Camping Rendo, que é um padrão de continuação que a gente tem num gráfico bem maior, tá? Então a gente segue dentro desse caixote, região de resistência nessa faixa, região de suporte nessa faixa aqui também, tá bom? Então faixa para você ficar atento aqui de suporte seria aí basicamente 24,38, vou até colocar numa outra cor aqui para ficar um pouco mais fácil de acompanhar, ó. A gente coloca aqui, ó, essa cor acho que fica bem bacana de ser visto, e se a gente coloca aqui para cima, ó, o outro ponto de Petro para a gente acompanhar como zona de resistência, R$28. Beleza? Pelo semanal, se a gente coloca aqui para vocês, ainda segue dentro daquela possível formação do movimento aqui de Camping, né? Para quem não está acompanhando, seria esse padrão de xícara com alça, que seria um padrão de continuidade e tudo mais. Aí você projeta 100% desse movimento para cima, tá bom? Bom, falando também aqui do petróleo, aproveitar que a gente está falando de Petro, né? Petróleo aí até que sustentou na semana, segurou
muito bem, né, a gente teve aí na semana o petróleo, né, vários dias laterais e fecha a semana recuperando ainda, fechou com uma alta de 0,61 nesta semana, próximo dos $73 ali, né, o barril. Se ele conseguir sustentar esse patamar, lembrando, a gente, né, segue com essa visão positiva ainda para buscar lá a 6% de alta, buscar aquele alvo lá dos $77 o barril, e se romper, vai romper uma grande região, né, de resistência, que é a região de uma LTB lá de trás, né, se eu não estou enganado, 2010, 2008, lá uma regiãozona bem expressiva aí para o petróleo, tá bom? Então, é feito esse resumo aí junto de Petro e petróleo. Vamos para Vale? Bom, Valezinha, né, meus amigos? Bateu num alvo que a gente vinha acompanhando aqui com vocês. A gente já falava daquele topo duplo na Vale já há um bom tempo, né? Eu lembro com vocês aqui que a gente chegou até a comentar desse topo duplo. A Vale perdeu o pivô, foi em gap. Eu até comentei, eu falei, ó, não vai ser tão bacana assim se a Vale ficar lateralizando por aqui, a média chegar e trabalhar nesse possível power breakout, que foi o que aconteceu, né? 93,37, alvo aí que foi atingido, né, um alvo de 161,8 ou 61,8, né, da cabeça do pivô, ou 161,8 dessa pernada aqui para baixo, tá bom? Então, um ponto também importante depois que a gente coloca aqui seria o 200%, 87,55, tá bom? Lá para baixo, que seria um alvo bem ousado, digamos assim, né, para a própria Vale, até porque se ela for para lá, né, tá um movimento meio estranho para Vale no curtíssimo prazo, aqui bastante gap, né, uns candles bem estranhos, não vai dar nada, então a gente segue acompanhando ainda, e se ela vai buscar esse 87,55 são outros 500, tá, vale lembrar que tem suporte no meio do caminho, tem até um gap aqui, ó, que ficou deixado lá de trás, quem sabe ela não vem buscar essa faixa do gap, tá bom? Pelo semanal, a Vale segue brigando ali, né, na média de 50, que tá chegando por baixo, atuando ali, né, como uma possível zona de suporte do ativo, então a gente segue de olho nesse 92,17, meus amigos, tá bom? Ponto importante para a Vale. E falando de Vale, vamos falar de minério? Minério aí que teve forte queda essa semana, até colocar aqui o gráfico para a gente poder acompanhar. Tá aí na tela, ó, minério. A gente teve o teste daquela retração que a gente vinha acompanhando com vocês, lembra dessa pernada de alta que a gente teve? Então, a gente teve essa retração até 38,2, fortíssima queda e ponto que foi testado, né? Os $134 ali, né? Lembrando que esse é um contrato futuro negociado, se não estou enganado, em Singapura, meus amigos. E olhando aqui para o diário, o minério não está lá, bom, mostra até um cenário mais de dúvida, está um pouco afastado de média, já vem numa inclinação bem expressiva de queda, mas ainda não mostra sinais de recuperação ou um possível pivô sendo desenhado ou algo assim do tipo, tá? Temos que aguardar aí realmente ver se ele vai estancar as quedas, estabilizar por aí, para depois trabalhar num possível respiro do movimento, beleza? Bom, vamos para o setor financeiro aí que caiu 3,10 essa semana, foi o setor que mais caiu na semana, veio testar aquela média de 200, está aqui, está até desenhado para vocês, a gente testa essa faixa 10.500 pontos, um ponto que a gente já vinha batendo na tecla com vocês há um tempo, perdeu até a retração, abriu o teste da 200 no semanal, se perder a 200, temos 10.230 para ser testado, tá bom? Outro ponto que seria essa linha tracejada, que seria a mediana desse canalzão de alta que a gente vem trabalhando, beleza? Então ficar de olho nesta faixa 10.230, depois próximo ali dos 10.000 pontos, beleza? Olhando pelo diário, o movimento segue ainda em baixa, tá? O setor financeiro não mostra nenhum tipo de recuperação ainda. Mostrou uma recuperação na quinta, né? No candlezinho que foi deixado, um volume bem bacana, mas não deu continuidade. Vamos aguardar a cena nos próximos capítulos, até porque as médias são descendentes, tem, né, a sua tendência aqui de baixa, a gente segue de olho nisso aí ainda, beleza? Deixa eu até ver se não tem alguma certa divergência por aqui. Até tem, né? Se a gente olha que bacana, se a gente limpa aqui o IFR, ó, do setor financeiro, olha que bacana, a gente tem aqui, ó, fundos mais baixos dentro do setor e aqui fundos na mesma região, né? Ou seja, a gente tem uma certa divergência aí dentro do indicador de força relativa em cima do setor financeiro. Tá bom? Ponto para ficar atento, para ver se ele confirma, né? Se confirmar, seria um movimento altista aí, né? Para o setor, tá bom? E aí pode carregar, né, entre outros papéis ali, né, Itaú, B3, Porto Seguro, que faz parte, Banco do Brasil, Bradesco, né, o próprio BTG e por aí vai. Bom, destaque da semana para o setor vai ficando com Sul América, que subiu 1,92, é isso mesmo, o papel que já não vem aí tão bem no curto período de tempo, veio testar uma região de suporte lá de trás, uma faixa que a gente vem acompanhando desde aqui, né, ele testa essa faixa já há um tempinho e tá 4, 5 semanas brigando na mesma região, essa semana um volume bem xoxo, mas fechou com 1,92 de alta ali, ok, né, em linha, tudo bem,
papel que agora, para reverter isso aí, precisa recuperar essa faixa aqui do 30 e 84, seria um patamar para a gente acompanhar em Sul América. Já na outra ponta, destaque negativo fica com BPAM, mas aí eu vou ficar devendo para vocês, eu não posso, né, analisar BPAM, então posso falar de ABCB4, o papel que caiu 7,86 essa semana, depois daquele fortíssimo rally de alta que a gente apresentou. Então lembrando, teve um movimento de expansão, já traço o fibro da mínima, né, do fundo até aquela certeza daquele topo, e vou buscar as possíveis retrações dentro desse movimento, até onde ele pode corrigir para não estragar, né, essa pernada aqui de alta que a gente presenciou. Então, com isso, os pontos que eu vejo aqui em 72 e 15 e 17. 15 e 17 não seria nada mal, até porque se ele testa o 15 e 17, olha o que está junto com o 15 e 17 aqui. Além de ser retração 23,6, a gente tem a média de 200 vindo por baixo, né, digamos assim, ela está vindo calçando o ativo. Então, serve como uma baita zona de suporte para o próprio, tá bom? Bom, indo agora para o setor de materiais básicos, caiu 2,32 nesta semana. Vem aí meio em linha, até que tá bacana, até porque não perdeu a faixa do último fundo, por isso o movimento até digamos assim, ok, né, pro setor. Mas mesmo assim ele caiu, né, 2,32, foi um dos que mais, foi o segundo, né, que mais caiu, né, só perde pro setor financeiro, e se perder essa faixa dos 6.200, aí abre um vaziozão para buscar 6.040, tá, e depois o alvo que a gente tem é 5.913. Olhando pelo diário, a situação também não tá das melhores, vai perdendo a média de 200, bastante pavio para cima do candle, isso mostra uma pressão bem forte e vendedora. Vamos ver se a gente tem algum possível sinal aqui, até que não tem tanta coisa, bom, até tem aqui, né, desse fundo para esse fundo, onde a gente tem, não tem não, achei que tinha aqui uma cesta, achava que esse fundo estava um pouco mais alto que esse, não tem muita coisa aqui para ser falado. Vamos ver se a gente vê alguma coisa do OBV, também, o ABV que não pode perder aqui, ó, tá? O ABV, se perder essa faixa antes do preço, tá? Ele vai indicar que, assim, né, que o fluxo já foi e o preço ainda não andou. Então, provavelmente a gente teria espaço, né? Não quer dizer que ele vai perder, mas seria uma expectativa nossa para ele testar, né? Até mesmo perder a região, né? O ABV já indicaria esse possível movimento. Pelo menos o viés, o ABV já vai trazer. Bom, indo para o setor aí de materiais básicos, né? Vamos dar uma olhada no que foi destaque dessa semana. Destaque fica com Braskem. Braskem que segue firme e forte, né? Tá bem ali, né? Próximo de sua máxima histórica, tá ok, trabalha aqui, né? Formando um grande triângulo, até mesmo uma bandeirinha. Acho que uma bandeirinha fica mais fácil de ser visto aqui, ó. Eu não vou colocar com point fix, eu vou realmente desenhar aqui para vocês, acho que vai ficar melhor de ser visto, ó. A gente tem esta bandeirinha aqui de alta, tá bom? Um movimento bem bacana para a gente acompanhar, realmente se ele conseguir sustentar, a gente pode até pegar este pivô e projetar aqui para cima, ó. Isso te dá um alvo em R$70, 74,35, mais ou menos naquela faixa ali, tá bom? Então o Braskem segue firme e forte. Já na outra ponta, destaque negativo, vale lembrar aí que o destaque negativo fica com Paranapanema, PEMAN 3, papel caiu 15,26 na semana, queda forte, queda expressiva, papel aí, ó, fecha bem complicado, depois de um fortíssimo rally de alta que apresentou lá março, abril de 2021, depois que perdeu o último fundo, né, ele até teve um respiro até a média, perdeu a mínima da última semana e aí abriu uma correção bem mais pesada. Perdendo o último fundo, a situação complica, né, abaixo de 10,49, fica bem complicado para Paranapanema. Indo para o próximo setor, a gente vai para o setor de consumo, o setor de consumo que caiu aí 1,29 nessa semana, teve aí uma semana, né, um candle semanal bem complicado, terceira semana, né, seguida de queda, já não vem bem, né, realmente o papel está bem complicado, precisava recuperar aqui, não teve sucesso, né, o próximo ponto que a gente tem aqui é 4.800 pontos, tá bom, perdendo esse último fundo, a situação complica, abre 4.642 lá para baixo, zona importantíssima de suporte é essa faixa, até vou colocar numa outra cor aqui para a gente acompanhar, e deixar aqui, vamos ver se a gente, aqui, pronto, tá, então tá aí, 4.800 pontos praticamente, né, o setor de consumo marca este ponto. Vamos para o destaque do setor de consumo. Hoje a gente teve uma forte queda, né, de Magalu, Via, não só ela, entre outras aí os papéis do consumo pesaram bem. A semana o destaque positivo fica com BIF, né, Minerva subindo 16%, e você tem Minerva, papel realmente mostrou uma belíssima barra na segunda-feira, na quarta-feira foi um dia até que segurou bem,
quinta e sexta, 2 pregões aí dando continuidade para essa pernada e foi-se embora. Não foi só ela, tá? O setor aí também foi muito bem, obrigado. A gente coloca um alvo foi atingido, tá? Que é essa faixa aqui do 9,10 foi atingido. O próximo ponto que a gente tem é 9,35 lá para cima para acompanhar Minerva. Olhando pelo semanal, bela barra, tá? Rejeição depois de ter perdido essa faixa do fundo. Movimento muito bacana, engolfa praticamente 3, 4, 5 semanas seguidas aí, então numa barra só, movimento poderosíssimo de alta, só que o problema é que agora o stop fica muito caro para poder colocar aí se você efetuar uma compra, um trade no papel neste exato momento, tá bom? Tem que aguardar uma situação onde tem um risco retorno favorável e que caiba dentro do seu gerenciamento de risco, é claro. E o destaque negativo do setor fica com plano e plano, papel que cai aí 12,59. O papel não conseguiu. Deixa eu até limpar isso aqui, né? Faz tempo que eu até não analiso o papel, tem bastante coisa aí na tela. Bom, a gente pega toda essa pernada aqui, consegue projetar para o ativo, o próximo ponto é 3,14. Segue em busca desse movimento, eu posso até levar em consideração esse espelhamento para baixo, perdeu 3,84, teve até um respiro, né, nessa faixa aqui de preço, mas não foi suficiente, o ativo vai dando sequência, próximo ponto é 3,14, mas o que chama atenção é o grande afastamento das médias, tá bom? O papel está muito longe de média, então para trabalhar com vendas aqui é um tanto quanto complicado. Pelo diário, ok, dá para apresentar algum tipo de venda assim, se perder até próprio a mínima dessa barra, porque é uma barra onde ela mostra bastante fluxo comprador. Então todos os comprados que entraram naquele movimento começam a sentir um calor das suas operações, começam a querer estopar os trades, junto com o fluxo vendedor, aí intensifica ainda mais as quedas, quem sabe não vem reto até buscar esse 3,14 aí para baixo. Bom, indo para outro setor de energia, a gente teve energia trabalhando aí na semana, fecha uma queda de 0,43, o setor aí que está bem estável, né? Se a gente olha em relação aos outros, né? Bastante queda aí tanto no setor financeiro, a gente teve materiais básicos também, uma queda bem expressiva. Já o setor de energia parece que não está nem aí, né? Nem está vendo o setor turbulência que a gente está vivendo. O ativo tem espaço para buscar ainda 83.974 pontos, é o próximo alvo que a gente tem lá. Deixa um candle bacana, respeita a média de 50 como suporte, mostra bastante pavio para baixo. Para cima também está meio xoxo, né? Um longo pavio, mas não mostra, assim, mais uma dúvida do que realmente uma barra, né, mostrando uma ignição, uma continuidade do fluxo. Mas realmente, se ele conseguir sustentar acima desse topo, próximo ponto, 83.970, e depois, quem sabe, aquele alvo que a gente já tem projetado lá de trás, né, 86.205 pontos para a gente colocar no radar. O alvo que é projetado é deste pivôzão lá para cima, alvo de 261, beleza? Bom, indo para o destaque do setor de energia, fica com Ômega tá aí na tela, o papel subiu 4,15 na semana, fez um pivôzinho de alta aqui, né, mostrando uma reversão desta tendência de curtíssimo prazo. Vale lembrar que a gente tem ainda uma antiga linha de tendência lá em cima, que pode travar assim um pouco o ativo, ó, seria mais ou menos nesta faixa aqui. Opa, agora sim, esta faixa lá de cima pode travar o papel. A gente veio testar uma zona de suporte importantíssima aqui de trás, né, e mostrou uma reversão em cima desta faixa. Movimento bem bacana. Próximo ponto 36,57, 37,63 para Ômega, beleza? Pelo semanal, que andou bacana, voltando para testar 21, 36,80 seria ali para você ficar de olho. Então 36,57, 36,80 e depois o 37 5,4 lá para cima. Já na outra ponta, destaque negativo para Equatorial, meus amigos. Equatorial que vem trabalhando numa região, num range, né, bem lateral já há um bom tempo. A gente pode até deixar aqui, ó, um grande caixote aí, né, trabalhando aqui nessa região, onde ele ameaçou na última semana, né, romper a faixa. Essa semana não sustentou lá e volta a trabalhar dentro do caixote. Isso aqui mostra uma violação, até porque ele não chegou a romper, né? Então uma violação do range, abre espaço até para quem sabe até ir testar o suporte lá embaixo, tá bom? Pelo diário, a situaçãozinha até um tanto quanto complicada, a gente segue acompanhando ainda, o ideal realmente seria voltar a trabalhar acima dos 26, ou até mesmo, quem sabe, ganhar fluxo comprador e sair dessa região, a gente consegue até duplicar o caixote para ver um possível target. Mas aí temos que esperar ainda o fluxo confirmar o rompimento e dar sequência a novas altas. Indo para o setor imobiliário, e não menos importante, tá? A gente teve imobiliário aí trabalhando com uma queda de na semana aí com uma queda de 0,74, mas no pregão de hoje subiu, né? Subiu 0,20, chegou a trabalhar com mais de 1%, mas não sustentou o fluxo, apareceu fluxo comprador bem expressivo nos últimos 2 dias, né? Quinta e sexta-feira, papel não, né? O setor como um todo apresentou esse fluxo. Pelo semanal, a gente volta, né? Deixei até, esse caixote já estava até traçado aqui com vocês, é o caixote da região de suporte, né? Lá de trás, que a gente vem acompanhando. A gente testa 798 pontos, praticamente 800, né? E deixa um candlezinho de fundo, uma retração também desta pernada de alta, ou seja, é um movimento interessante para ficar de olho. Vamos ver se ele confirma esse candle de fundo
engata uma recuperação bacana, pelo menos até as médias, tá bom? Seria bem interessante para a gente acompanhar isso aí, tá? E falando do setor mobiliário, o destaque da semana fica com Trisul, papel aí que teve uma bela puxada no pregão de ontem e hoje deu sequência a essa pernada. Vale lembrar que Trisul está caminhando também para deixar aqui até um possível fundo duplo nesta região, onde a gente teve o teste, né, dessa faixa, depois, teste dessa faixa, o teste novamente, e agora se romper essa faixa aqui em cima, abre o que a gente chamaria, né, de um grande W, né, a ser desenhado aqui no papel, um fundo duplo. Eu já até expliquei esse padrão aqui com vocês, que nada mais é do que um padrão de reversão da tendência. Vamos ver se ele realmente confirma, mas o volume hoje bem bacana para Trisul no semanal, brigando em cima da 200, quem sabe não retoma, e um ponto para ficar atento se ele conseguir retomar, 8,62 lá para cima, o antigo fundo que foi perdido. E indo aqui, próximo papel que a gente tem é Melk, né? Melknik, que foi o destaque aí também das quedas. Deixa eu até limpar o papel, cheio de estudo aí, cheio de coisa, e às vezes não serve para o momento, né? Já estão desatualizados. Bom, para baixo a gente teve um alvo que foi atingido, 4,45 foi perdido. A papel segue numa situação um tanto quanto complicada, olhando até um espelhamento desse movimento para baixo. O próximo ponto que a gente tem é 4,08 aí, o papel já cai há 4 semanas seguidas. Essa semana caiu mais de 11% e segue em busca aí realmente do 4,08. Tá um tanto quanto esticado das médias no semanal, mas no diário, meus amigos, dá até para ir lá. Mesma coisa que plano e plano, né? Se perder a mínima dessa faixa, abre espaço para o 4,08, vai forçar os stops dos comprados e por aí vai. Indo para um setor que a gente, né, até não comentou, é o próprio setor industrial, tá na tela aí, acho que válido ficar atento para o ativo, ficou aí, esse foi um dos setores que subiu na semana, subiu 0,08, por incrível que pareça, ó, o setor aí está bem lateral, assim, né, nessa faixa aqui do topo e segurando, né, respeitando o suporte, respeitando a região de resistência. Se romper a gente tem espaço para 2.785, 2 não, né, 27.815 e 28.357 pontos. Outro que a gente acompanha, né, falando aí os destaques do setor, olhando pela semana, né, o destaque ficou com BIF, né, eu não vou falar de BIF porque a gente já comentou, vou falar então de Marfrig, acho que fica mais fácil. Papel aí que também está na nossa carteira semanal, a gente, né, agradece aí ao papel, né, pela alta, 7,69 na semana, tem um dividendo vindo aí também para a galera que está comprado já, né, porque segunda-feira, se não estou enganado, é DataX de Marfrig, e foi-se embora, né, depois de tanto tempo lateral, contraiu o vol, depois teve aquele movimento de expansão, né? Expansão, contração. A média chegou e aí a gente teve um movimento de expansão. A gente já está indo para a quinta semana seguida de alta do ativo, muito, muito forte. No mês, o ativo já trabalha aí com uma alta de 12,15. Na outra ponta, destaque negativo dentro do setor industrial para Porto Belo, papel que depois de uma sequência monstruosa de alta, passa aí 3 meses corrigindo até a média, pelo diário e semanal, né? O semanal está um tanto quanto complicado, pode sim vir testar essa faixa aqui de suporte que chama bastante atenção, tá? Ficar de olho aí quem gosta do ativo, né, de Porto Belo, seria aí R$12, uma faixa importantíssima para Porto Belo, que se perder complica, faz até um pivô de baixa no semanal, tá bom? Então ficar de olho nisso aí para quem gosta de Porto Belo ou quem tem Porto Belo aí, talvez até pensar em revisar a sua posição e tudo mais. Mas lembrar que no curto período de tempo tem essa LTB, o ideal seria, né, segurar aqui e acelerar suas altas. E se eu falo em segurar aqui, olha que bacana onde o papel está sentado, em cima da retração, né, 23,6 dessa pernada. Deixa aqui 2 candles de fundo, vamos ver se ele consegue mostrar algum possível fôlego comprador para retomar essa pernada aí, tá bom? Bom, pessoal, vamos para o destaque, né, da semana, né, do Small Caps aí, ou na real do Ibra aqui, né, que a gente acompanha. O destaque da semana ficou com BIF, né, e depois, bom, a gente já falou de BIF, eu vou falar de Aliar, tá? Papel que subiu 14,61 na semana, isso mesmo. Uma montanha russa, né, uma semana sobe muito bem, depois devolve tudo, essa semana volta a apresentar fluxo comprador, tem a média de 200 no semanal, 13,40, um ponto importante, região de resistência dinâmica por parte dos preços, rompendo isso aí, abre espaço para o 15,70 e 16,46 são as regiões do topo lá novamente, que a gente já vem acompanhando, tá bom? No outro lado, o destaque ficou aí com Bemob, né? Bemob que recém, né, na bolsa aí não tem tanto histórico assim, né? Vem lá de fevereiro de 2021. O papel não vem numa situação tão bem não, né? Vem passando por um momento um pouco mais complicado de curto prazo, perder aí essa faixa dos 8,65 abre até o teste da região da mínima histórica, 17,46. Será, meus amigos? No curtíssimo prazo está um pouco afastado de média, né? Levou aí praticamente a semana inteira caindo, ficou bem distante de média, um volume bem expressivo quinta-feira de vendas,
na sexta nem tanto, vamos ver se tem um respiro aí do papel, para depois, quem sabe, perder 18,65, 17,46. Para cima, região de briga está nos últimos dois topos deixados, né? Faixa aqui 24,40 e 25,50, mais ou menos por ali, né? São pontos importantíssimos para a gente colocar no radar, tá bom? Bom, pessoal, chegamos no fim do nosso vídeo, não esqueçam de deixar aquele joinha, se inscrever no canal, deixar também o seu comentário, qual papel que você quer que eu analise para a semana que vem, né? Deixa também o seu feedback, tanto negativo quanto positivo, o que você acha que pode mudar, o que você acha que pode, né, que não tô gostando, acho que, pô, tem que ser assim, tem que ser assado, a gente vai reavaliar aqui também, tá bom? Então é isso, pessoal, não esqueça de deixar o like, me seguir também nas redes sociais, quem quiser seguir meu Instagram, tá no próprio vídeo aí, mas é Otto G. Sparenberg, tá bom, pessoal? Um grande abraço, um bom final de semana para todos.